A paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Que manhã bendita e maravilhosa. Aqui quem fala, você é a missionária e pastora Eliane da Mota Dantas, de Amélia Rodrigues, bairro Serra, Bahia, Brasil. Aleluia. Pastora titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Amélia Rodrigues, Serra, Brasil. Amém? Eu quero compartilhar com você aqui no Salmo 119, 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bom, esse canal, ele é de exclusividade para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Esse canal é de exclusividade para ganhar almas para o Senhor. Eu conto com você e também de edificação do corpo de Cristo, de fortalecimento, de ânimo, onde nós estamos aqui enfrentando, digo aqui na terra, enfrentando tanto obstáculo, tantas lutas, tantos ataques do inferno, tantos problemas pessoais em todas as áreas, e nós precisamos, como nunca, de estar com a palavra de Deus dentro de nós. Esse esconder aqui é muito mais do que quando a gente alguma coisa que a gente quer esconder no geral, né? A gente esconde e deixa lá. E às vezes não esconde direito, no desespero de querer esconder, seja por qual motivo for, bota lá de qualquer jeito. Mas a palavra do Senhor, quando fala esconder, é que ela esteja dentro de nós, operando. Esse esconder no sentido de tê-la dentro de nós, bem guardada no sentido de estar lá e de ser de primazia, e de ser de importância, e de ser de realidade, e de ser de prática da palavra que estamos escondendo, a palavra do Senhor, de tê-la para ser usada, não para guardar, porque às vezes guardamos muitas coisas e não queremos usar porque é tão valiosa. Tem vários tipos de valores sentimentais, emocionais, familiares, e aí vai, né? Então, o Senhor Jesus, todos os valores verdadeiros, reais e honestos, é para Ele, toda a honra e toda a glória é para Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ela tem que estar escondida de tal maneira, alicerçada, enraizada, que essa palavra escondida dentro de nós, bem lá dentro de nós, porque escondida não fora, não de qualquer jeito, não somente não teoricamente somente, não somente decorando, mas que ela esteja de fato sendo a importância que ela é, de vida, de transformação, de força para a gente não pecar contra o Senhor, porque o segredo dessa palavra, dela estar guardada, é para que ela opere em nós. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É um dos maiores escudos que a Bíblia fala, que a palavra fala, para nós termos vitória contra o pecado. Então você que ainda não conhece o Senhor Jesus, você precisa de ter a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é o verbo vivo que se fez carne e veio habitar entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, convido você nesta manhã para que você comece. Você ainda não começou, você ainda não teve encontro com Jesus, você ainda não quebrou essa cadeia, você ainda não se arrependeu, você ainda não entendeu, você ainda não conheceu, você até tem vontade de ser salvo,
tem vontade de entregar a vida a Jesus, mas não sabe como, não sabe também por quê nem para quê. Bom, então o salmista diz isso, escondi. Olha que estratégia gloriosa de Asaf. Tomado pelo Espírito Santo, diz, escondi, é um segredo maravilhoso, é um segredo único, no sentido de que só na palavra de Deus vai haver esse segredo, a não ser que alguém pegue esse versículo e ponha em algum assunto, é uma coisa, mas não deixa de ser pela palavra, a Bíblia. Então, você precisa esconder a palavra de Deus. Ela e só esconde quando a gente entrega a vida a Jesus, se arrepende dos nossos pecados, faz uma aliança definitiva com Jesus, sabendo que vai continuar enfrentando o pecado, lutando contra o pecado, mas vai estar com revestimento, porque quando a gente esconde ela de verdade, que ela torna-se e cumpre o seu objetivo, como o Senhor falou no livro de Isaías, que ele vela pela palavra dele, e toda a palavra dele que ele falou, ela não volta para ele, ela não fica vazia, ela vai cumprir o seu objetivo. Então, o objetivo de ter a palavra, qual palavra? Aqui não está falando de um versículo só, aqui está falando de ter um amontoado, aqui está falando de ter de cada dia estar se enchendo e se fortalecendo na palavra. Aqui está se falando de uma responsabilidade de ter a palavra como a primazia na sua vida. Aqui está se falando de ter a palavra como seu alimento que não pode faltar, porque se faltar este alimento vai ter escassez em todas as áreas, vai ter fome, vai ter morte. Que tenha fome, mas que seja saciada. Não é só ter fome, é que essa fome leve a uma profundidade de intimidade pela palavra, conhecimento. Esse conhecimento não vem porque você sabe ler, porque você é doutor em alguma área, porque você estudou, tem formaturas, porque você nasceu em um lar cristão, porque você foi consagrado quando era criança. Eu disse consagrado. Você foi apresentado quando criança. Você participou da escola dominical quando criança, da EBD, na sua casa você gosta de ouvir louvor. Não é só disso que está se falando. Está se falando de uma constância de conhecimento, de revelações, não da carne, não de teorias malignas, mas de profunda amizade, profundo reconhecimento que a palavra é a vida, a palavra produz vida, a palavra transforma a vida, a palavra vai mudar os maus costumes para nos capacitar a ter os bons costumes, a palavra vai quebrantar a gente, vai convencer a gente, vai curar a gente, libertar a gente, levar a gente para dentro do Senhor que Ele tem para nós. A palavra vai fazer efeito. A palavra vai fazer efeito, sim, não somente, quando fala a palavra, não está se falando somente dela, só está escrita, só ter a Bíblia e deixar a palavra. Não, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a palavra, eu leio de vez em quando o Salmo 91, Salmo 23, os outros salmos. Não está se falando desse tipo de comportamento de conduta. Não é de vez em quando, é ter a palavra como a sua vida, a sua única e verdadeira informação de tudo que Deus quer, de quem Deus é e do que Ele quer, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele fará através de você, que fez por você e que quer fazer em você. É que esta palavra escondida, ela cria raízes profundas de uma comunhão, de uma aliança profunda com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com Deus Pai. E isso só pode acontecer você renunciando ao pecado. A partir do momento que você vai ouvindo a palavra, Deus vai gerando, através do Espírito Santo, fé em você, porque a fé, quem inventou a fé foi Jesus Cristo.
Não sou inventor, como ele é o autor e consumador. Ele foi o único que consumou a fé. E por isso, a nossa fé tem que ser a fé dele. A fé nele e a fé dele. A fé segundo a Bíblia, ou seja, segundo Jesus Cristo. E conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. João também diz assim, o Evangelho de João, que nós temos que crer em Jesus, ou seja, ter a fé em Jesus, para crer em tudo que ele é, que ele faz, segundo como diz a Escritura, como diz o livro sagrado, porque ele, o Espírito Santo, foi que informou tudo de quem era Jesus, como ele era, e o que ele faz, e o que ele quer conosco, e o que ele quer fazer em nós, dentro de nós, através de nós, por nós. Então, é isso que você precisa. Não deixe esse canal passar desapercebido. Pare. Em nome de Jesus, eu abençoo todos. Eu abençoo, que o Espírito, eu abençoo, que tenha empatia, que seja atraído pela presença do Espírito, porque o Espírito Santo atrai o pecador para Cristo, atrai o pecador para aqueles que verdadeiramente escondeu a palavra no coração e tem autoridade de falar e de ensinar, não porque ensina de si mesmo, não porque prega de si mesmo, não porque somente leu e foi entendendo que não, pela unção do Espírito Santo, pelo poder, pela presença, pelo discernimento, pela sabedoria, estratégia que ele dá de, quando falarmos, a unção dele, a presença dele está confirmando que ele está nessa vida, que ele está nesse canal, que ele está nessa pessoa ministrando para a sua vida, para a sua salvação, para que você compreenda e se volte, se rendendo ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, para que ele seja seu Senhor, seu Salvador e seu Senhor. Amém? Então, escondi, eu vou encerrar dizendo mais uma coisa sobre esse versículo. Escondi significa eu decidi querer esconder. Ou seja, dentro desse escondi, tem que haver da nossa parte, da sua parte, você querer a verdade. Você querer que essa palavra que você está entendendo, está sentindo que é verdade, quando eu digo está sentindo, está sendo convencido, querendo ser convencido pelo Espírito Santo que ela é a verdade, porque ela é. Mas há quem não queira. Quem não queira, não é porque não crê que ela é a verdade. Outros porque também não crê que ela é a verdade. Mas o fato é que ninguém não pode anular essa palavra. Não pode. Se queimar as Bíblias não está dizendo nada, embora está dizendo muita coisa também. Mas ela é eterna. E Jesus pregou o Evangelho eterno. E todo ser humano seremos julgados pelo que está escrito nessa palavra. Mas quando fala de escondi, fala que ficaremos sabendo de toda a verdade que vai acontecer na terra, que Deus fez, que vai acontecer com os mortais, crentes e descrentes. E quando se fala também de esconder, nesse texto está se falando de compromisso, responsabilidade, verdadeiramente querer, não, eu quero, um dia eu vou querer, eu sei que é verdade, mas não é esse um dia, que talvez esse um dia possa ser muito tarde, possa você não ter a oportunidade de escondê-la, e se não tiver ela escondida, enraizada, todo dia a gente precisa fincar a raiz dessa palavra. Como fincamos? Meditando, lendo, orando, pedindo que o Espírito Santo nos revele o que está escrito e tendo compromisso de continuar a palavra. Não somente, não é muito bom quando se fica pegando e abrindo, tipo assim, querendo, Deus fala comigo, todas as vezes assim, não é bom. Não é que Deus não faz isso, faz sim. Muitas vezes eu preciso que Ele fale comigo de outra maneira, dentro do que
abrindo, ô Senhor, fala comigo, e Ele fala. Às vezes eu nem falo diretamente, Ele abre textos para me guiar naquilo que Ele quer concentrar a orientação sobre a minha vida, ou de alguém, ou da igreja, ou do canal, entendeu? Então, em nome de Jesus, você precisa esconder. Temos escondido pecados dentro de nós. Temos escondido mazelas, mentiras, enganos, ódios. Temos escondido filosofias malignas, doutrinas malignas, ideias malignas, mentiras de todo tipo. Temos escondido o espírito de engano. Temos nos escondido de nós mesmos. Nos escondendo e estando escondido de nós mesmos. É engano, porque ninguém se esconde de Deus. Aqui no Salmos 139, dentro desse contexto que estamos lendo, né? Aqui diz aqui, eu gosto muito, quando Davi diz assim, tu me sondas, Salmo 139, do 1, a partir do 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe para a gente entender que onde a gente estiver, lá na distância que tiver, Ele continua poderoso, vendo tudo, entendendo tudo, conhecendo todos os moradores da terra. Os que já vieram, os que existem, os que virão. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. E aqui o 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aí vai dizendo, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. E aí vai. Enfim, esse versículo, esse capítulo, esse Salmo 139 está se referindo que ninguém, crente nem descrente, criança, adulto, adolescente, bebê, feto, embrião, ninguém se esconde da presença de Deus. Aqui ele não está dizendo que todo mundo, esse Salmo foi Davi, um servo do Senhor que foi tomado pelo Espírito Santo para descrever, mas isso não está dizendo que Davi nasceu, ele já foi sem ter um encontro com o Senhor, já foi recebendo essa proteção de Deus no sentido de que como servo do Senhor. Mas aqui está se referindo à experiência dele como servo do Senhor, e ele também dizendo para quem ainda não é um servo do Senhor, que é assim que Deus quer que aconteça, é assim que é para acontecer, e é assim que Deus trata, e essa é a verdade, que você precisa esconder a palavra de Deus no seu coração, e deixar esse esconder, como volto a dizer, lembrar, não é só ter lá dentro. Eu tenho minha Bíblia em casa, eu também tenho Bíblia, fica aberto no Salmo 91, fica aberto na sala, fica aberto no Salmo 23, não está escondendo, no sentido literal que a palavra manda esconder, é estar dentro da palavra, estar em comunhão com a palavra, é estar meditando de dia e de noite, para que ela venha produzir força, perdão, arrependimento, quebrantamento, para a gente deixar o pecado. Então não é para a gente ficar escondendo o pecado, ainda que tenha a palavra em casa, mas ou no celular, isso não está dizendo nada, não está escondendo. É um tipo de esconder a Bíblia, mas não é o tipo que o Espírito Santo está falando aqui, de se esconder no coração. Ter prazer de ter a palavra de Deus, ter prazer na alegria, na tristeza, ter compromisso de estar alimentando o seu espírito com a palavra
escondendo aonde? No seu profundo, no seu íntimo, no seu espírito, na sua alma. A palavra escondida lá no seu espírito. À medida que você vai meditando nela de dia e de noite, que você vai escondendo e deixando ela te consertar, te libertar, te ensinar a se arrepender, deixar os pecados e receber perdão de Deus, perdão para a salvação, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.